Saúde o Sr. Reitor desta Igreja de São Vicente de Fora, padroeira da Diocese, Sr. Dr. Ricardo. Agradeço-lhe a disponibilidade deste espaço para o encontro diocesano do movimento carismático, bem como a sua presença. Saúdo o Sr. Padre Bruno, assistente do movimento carismático da nossa Diocese, os diáconos, o secretariado diocesano, os responsáveis dos grupos, as equipas de serviço, a cada um e a cada uma de vós, caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Como referi no início da celebração, a Igreja celebra hoje a solenidade da Epifania do Senhor, que tem como referência a sua manifestação aos magos vindos do Oriente, guiados por uma estrela, em busca de Deus, que se manifestou na humildade do menino de Belém. Esta manifestação evoca a universalidade da salvação. Todos os povos da terra são chamados à fé, todos são chamados à comunhão com Deus, à experiência do seu amor, à fraternidade cristã e à salvação. O texto evangélico proclamado convida-nos a contemplar o caminho dos magos. E este caminho dos magos constitui uma espécie de parábola daquilo que é a vida dos crentes, daquilo que é a vida de cada um de nós. Uma busca de Deus, por vezes com obstáculos, dentro e fora de nós, mas que apesar disso jamais se deve abandonar. Os magos partem porque viram uma estrela, mas a sua busca é essencialmente uma busca religiosa, a busca da luz, a busca de Deus. O chamamento à vida traz em si um chamamento à comunhão com Deus. E o homem de todos os tempos busca esta comunhão. Esta luz que acompanha os magos torna-se cada vez mais luminosa, porque de luz exterior se torna luz interior, que os motiva e acompanha na sua busca. Caríssimos irmãos e irmãs, esta luz interior é a luz da fé, é a fé. É esta fé que atravessa a experiência do povo de Israel, que inspira e move o profeta Isaías a proclamar o prelúdio da luz e a dizer: levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. As palavras do profeta são convite a todos os povos a moverem-se em direção a uma perspectiva nova, a um futuro novo que Deus lhes oferece. A uma cidade como a de Jerusalém, humilhada, primeiro pela destruição e depois pelo exílio, o profeta, com imagens cintilantes, anuncia o ressurgimento da luz e de uma grande peregrinação de todos os povos em direção à Cidade Santa. Em Jerusalém resplandecerá a luz do Senhor, uma luz intensa e esplendorosa que abaterá
as trevas e a obscuridade. Esta luz, caríssimos irmãos e irmãs, é a glória de Deus e é um sinal da sua presença. A luz de Jerusalém difunde-se por todos os povos e o horizonte cobre-se de esperança. Os filhos retornam a casa rodeados de ternura. Terminou o tempo de aflição, de separação e de exílio. Deus é de novo o seu Deus. A Jerusalém afluem também outros povos. A família de Deus é reconstituída, é recuperada a comunhão e a unidade que o pecado havia lacerado. Há uma alegria imensa. Iniciou-se um tempo novo, o tempo de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, este belo texto de Isaías que escutamos na primeira leitura e a sua mensagem profética alcança o homem de hoje e a sua cidade, a Nova Jerusalém. Não já para anunciar a vinda da luz, mas para a assinalar como uma realidade já presente, como uma realidade a buscar e a acolher. A luz e a salvação anunciada manifestaram-se no menino de Belém. A glória divina manifestou-se na humanidade de Jesus Cristo. O Eterno irrompeu no templo. A antiga e a Nova Jerusalém já não terão necessidade da luz do sol e da lua para as iluminar, pois o Senhor será a sua luz. Caríssimos irmãos e irmãs, a Nova Jerusalém hoje é a Igreja de Jesus Cristo, lugar da epifania de Deus, ponto de encontro da humanidade reconciliada e caminho para a Jerusalém celeste. Embora seja verdade que Jesus se pode encontrar em qualquer lugar, a sua casa, o lugar onde habita a Igreja, a comunidade dos crentes, daqueles que confessam como seu Senhor, a família dos seus discípulos, daqueles que compartilham com Ele a vida e a missão. Não obstante as suas limitações, rugas e pecados, a Igreja é a morada de Cristo, irradiação da sua luz na palavra, na Eucaristia, na santidade de muitos dos seus membros, no amor que os une e cria solidariedade para além de fronteiras nacionais e continentais, na perspectiva da vida eterna que nela Deus oferece a todos os homens. Para os crentes, para nós, a Igreja é a continuação, morada e presença atual de Cristo, lugar onde Ele dispensa a graça, a verdade e a vida nova no Espírito. A Igreja é a luz das gentes, é o sacramento de salvação para todos os homens, como a define o Concílio Vaticano II. A Igreja vive da memória de Cristo, anuncia a sua palavra, atualiza a sua presença nas celebrações, procura projetar a luz que irradia do seu mistério sobre os acontecimentos da história, assume e leva por diante a missão de Cristo na sua totalidade. Nós somos parte desta Igreja. A presença de Cristo vivo e ressuscitado nela assegura uma santidade que a torna atraente a todos quantos buscam a luz e a verdade, a quantos buscam a Deus de coração sincero.
e são muito mais do que aqueles que nós possamos imaginar. Caríssimos irmãos e irmãs, a Epifania que hoje celebramos não constitui somente um acontecimento do passado, mas é uma realidade permanente que continua a acontecer e que nós somos chamados a acolher na fé. É a realização do mistério de Cristo, destinado a todos os povos da terra, que constitui uma história contínua em direção ao seu fim último, à sua plenitude, como refere o apóstolo São Paulo. O conhecimento deste mistério passa pelo caminho de Deus em direção ao homem e do homem em direção a Deus, mediante a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz interior que guia os magos e que ilumina o homem na busca de Deus, que se revelara em nosso Senhor Jesus Cristo. Os magos são pessoas que procuram e encontram. O texto evangélico não nos diz com precisão quem fossem. Diz-nos apenas que vieram do Oriente e com um objetivo muito preciso: encontrar o Rei dos Judeus que acabara de nascer, e ao mesmo tempo com uma intenção muito clara: adorá-lo. Sentiram enorme alegria quando a estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Entraram em casa, escutámos no texto evangélico, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se diante dele. Adoraram. A apostação, que no judaísmo era reservada exclusivamente a Deus, eles juntam os presentes, a expressão do reconhecimento da soberania de Deus no menino, no Rei dos Judeus recém-nascido. A sua busca, o seu esforço, o seu empenho teve como única recompensa ver o menino e adorá-lo, encontrar Deus nele. E concluída a sua busca, realizado o desejo profundo do seu coração, os magos regressaram à sua terra por outro caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, a experiência do encontro com Cristo transforma o homem no mais profundo de si mesmo, leva-o inevitavelmente à conversão e a retornar a casa por outro caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, a grande peregrinação dos povos em direção a Jerusalém, que nos descreve o profeta Isaías, e o caminho dos magos na busca de Deus, da verdade e da luz, se encontram em Cristo, são o símbolo da peregrinação de cada um de nós e da Igreja em direção a Cristo e à Jerusalém celeste. Nesta peregrinação, somos guiados pela estrela da fé, sustentados pela palavra de Deus, pelos sacramentos e, portanto, os testemunhos de irmãos e irmãs, como os magos encontraram o Senhor, o adoram e o seguem, que entregam as suas vidas e se comprometem com Ele para que a sua salvação alcance a todos, chegue a todos e todos possam sentir a alegria do encontro com Ele como os magos. Irmãos e irmãs, cada Eucaristia é sempre uma possibilidade real de encontrar o Senhor, de encontrar Cristo, de o adorar e de lhe oferecer o presente das nossas vidas para que Ele as transforme
em vidas luminosas, em estrelas que guiam outros no caminho de busca e de procura de Jesus Cristo, de busca e de procura de Deus. Todo aquele que encontra o Cristo não o pode ocultar, mas deve manifestá-lo através de uma vida de fé, de esperança e de caridade. Caríssimos irmãos e irmãs, nós tivemos a graça e a alegria de ter encontrado o Senhor e a possibilidade de o encontrar sempre na Eucaristia, na Sua Palavra. Sejamos para os outros, sejamos para as nossas comunidades, sejamos para o mundo, epifania de Deus, deixando transparecer nas nossas vidas, realizando a missão que Jesus confia a todos aqueles que se tornam os seus discípulos: ser luz do mundo. Vós sois luz do mundo. Peço ao Senhor que os grupos de movimento carismático da nossa Diocese sejam estes luzeiros nas nossas comunidades e no território da nossa Diocese e no mundo, este luzeiro que aponta para Deus, que revela Deus, que o manifesta através da vida dos seus membros. São estrelas neste mundo carregado de obscuridade, são estrelas que ajudam e despertam a consciência dos outros para a busca de Deus e os guiam para o encontro com Ele. Cuidado, não sejamos obstáculo como Herodes. Não corramos o risco dos sumos sacerdotes que, interrogados, sabiam muito bem onde Jesus se encontrava, onde tinha nascido. Souberam dirigi-lo aos outros, mas não se moveram a ir ao seu encontro. Não. Sejamos como os magos, aqueles que buscam e o encontram, aqueles que voltam para outro caminho, aqueles que sinalizam com as suas vidas a presença de Deus na história. Numa palavra, sejamos para os outros sinais e portadores do amor de Deus, da luz que se manifestou em Cristo, que nós recebemos e que somos convidados por Jesus a irradiar. Sejamos verdadeiramente aquilo que o Senhor espera e deseja daqueles que aderiram a Ele pela fé e pelo batismo. Sejamos verdadeiramente luz do mundo. Que assim seja.